Bom, pessoal, dando continuidade às nossas apresentações, hoje eu vou falar de uma síndrome geriátrica de bastante relevância, que é um dos Ds, né, da geriatria, que é a depressão no idoso. A gente sabe que a depressão ao longo da vida, ela tem uma taxa aí de incidência em torno de sempre assim 7%, né, aumentando um pouco, né, na velhice. Mas outro aprendizado importante desse slide é que a depressão, assim como ela é uma doença da infância, ela é uma síndrome que ela persiste durante toda a vida, né? Então ela acontece também no adulto jovem, na criança, que não está aqui, mas também ela ocorre, e nos idosos, tá? Sendo que eu vou comentar um pouco mais para frente, as mulheres elas têm uma prevalência em torno de 3 a 5% maior do que os homens. Então, assim, o idoso, a gente considera ele um indivíduo mais vulnerável, né, mais suscetível a abrir uma síndrome depressiva. Por quê? Né? É claro que isso aqui é uma foto, né, do um fotógrafo que estava fotografando os idosos reclusos na quarentena, né, do coronavírus. Mas a gente sabe que isso hoje passou a ser um problema, essa reclusão, essa mudança de hábitos, não só dos idosos, mas para todos nós, né? Mas além de tudo isso que eles estão passando, né, a gente ainda pode citar problemas de ordem financeira, problemas de ordem social, é, às vezes limitações físicas pelas doenças que eles têm, conflitos com outros membros, né, da família. Então isso tudo tem um impacto importante, relevante no surgimento dessa síndrome do idoso. E aqui vai já uma característica bastante interessante, que é assim, quando a gente compara a depressão no adulto e a depressão nos idosos, a gente percebe que nos adultos tem menos danos estruturais, tipo assim, microangiopatia, lesões mesmo estruturais do cérebro, do que no cérebro do idoso, né? Então, no cérebro do idoso, a gente percebe mais essas lesões, né? Então, e outro aspecto importante é que as características psicossociais, né, elas são mais relevantes também na depressão do idoso, ao passo que nos adultos jovens, os aspectos genéticos eles têm um peso de maior relevância do que nos idosos, né? Então, características que eles passam ao longo da vida, né? E que tem um peso maior no apagar das luzes, vamos dizer assim, né? Que é luto, tem idosos que às vezes em consultas eles falam pra gente, doutor, eu não tô aguentando mais ir em velório. Outros falam que perdeu todos os amigos, né? Ou grande parte deles. Então, são situações bem difíceis que eles passam. Às vezes problemas financeiros também, né? Às vezes durante a vida tiveram até uma condição boa e no final dela os gastos acabam aumentando bastante, né? Então, isso é uma das características que é sempre bom a gente avaliar quando a gente compara a depressão no adulto e a depressão no idoso. É claro que hoje as tutorias elas estão diferentes, né? Mas eu sei que vocês adoram esses objetivos, mas aqui o professor perguntando, né? Mais algum objetivo? Eu sei que vocês sempre lembram, né? Que é qual? O biopsicossocial.
porque nos idosos, eles aqui, como né, em toda a geriatria, tem um peso importante para a gente destacar. Falando um pouquinho da fisiopatologia, do surgimento da depressão, a gente nota nesse retângulo menor que os aspectos genéticos eles têm uma influência discreta. Sempre também é bom avaliar, né, doenças neurológicas, cardíaca, pequenos infartos. Às vezes o paciente tem FA e faz vários êmbolos, né, para o cérebro. Isso tudo são lesões estruturais no cérebro que às vezes são até agravadas pelo diabetes, pela dislipidemia, pela hipertensão e pela obesidade. Isso pode provocar lesões nos lobos frontais e estriatais, né? O que vai deixar o cérebro do idoso vulnerável. E diante de eventos agudos da vida, às vezes características, aspectos biopsicossociais mesmo, né? Ou às vezes alguma doença que ele passa pode desencadear o surgimento de uma depressão. A prevalência é maior no sexo feminino do que no masculino, então os homens têm uma prevalência em torno de 12% e as mulheres em torno de 20%, né, ao longo da vida. Isso não é bem estabelecido, mas a gente acredita que uma das justificativas é que as mulheres elas têm mais variações hormonais, né? Seja no ciclo menstrual, seja às vezes com períodos de gestação, e depois período mesmo do climatério. Então, parece, né, que os fenômenos hormonais, essa variabilidade que o sexo feminino tem ao longo da vida, justifique um pouco dessa maior prevalência. A gente percebe também que algumas multimorbidades, como AVCs, neoplasias, ou até o surgimento de demência, principalmente aí nas fases iniciais, né, ou às vezes a doença de Parkinson, principalmente pelas limitações funcionais que elas provocam, elas podem, são considerados também fatores de risco, né? Um detalhe importante também de ser citado, que a depressão no idoso ela é subdiagnosticada, né? Tem estudos que demonstram que na atenção básica, né, até apenas 50% dos médicos eles são capazes de fazer um diagnóstico adequado de depressão no idoso. E também vale ressaltar, né, que menos de 50% dos pacientes eles recebem um tratamento adequado, muito em função desse subdiagnóstico. E aumenta a taxa conforme o grau de limitação funcional do paciente e também conforme a hostilidade do ambiente em que o mesmo se encontra. A depressão ela tem uma prevalência maior conforme o ambiente em que a gente avalia esses pacientes. Na atenção primária, varia, né, de 3 a 10% a prevalência. Na medida que esses pacientes eles vão precisando de cuidado, tipo nos hospitais, nas instituições de longa permanência, ou até na enfermaria de pacientes aí hospitalizados, a prevalência pode chegar até 50%, né? Então, os idosos não é muito pouco frequente a gente, durante a internação do paciente, às vezes por uma infecção urinária ou por uma pneumonia, fazer um diagnóstico adicional de uma síndrome depressiva. A gente percebe que tem basicamente duas formas, que às vezes isso fica claro na anamnese, às vezes a gente nota um indivíduo que envelheceu deprimido, né? Que um indivíduo às vezes que começa a ter depressão, às vezes na juventude. Tem pacientes que têm até em torno de 10 a 12 episódios depressivos ao longo da vida.
que é diferente da depressão de início tardio, que é a depressão que inicia com mais de 60 anos de idade. Esses pacientes, normalmente, nesse caso, um idoso que sempre, durante a vida, não teve outros transtornos de humor, depois disso, depois dos 60, que ele abre um quadro depressivo, normalmente a gente tem que pensar que o mesmo possa estar também diante de alguma lesão estrutural no cérebro, tá? Ou às vezes até está abrindo um quadro demencial. Eu sei que às vezes tem até questões de prova, né, que abordam a diferença entre a depressão e a demência, mas aqui cabe essa observação que muitos casos de demência, às vezes eles abrem com uma síndrome depressiva previamente. Não pode ser considerado uma consequência natural do envelhecimento, então envelhecer não é se entristecer. Sempre é importante citar também a presença de sintomas atípicos e somáticos, né? Aquele paciente, às vezes, que tem dores generalizadas, que a gente não dá uma linha de, de raciocínio clínico para ela, né? Ou às vezes sintomas atípicos que já foi muito investigada, aquela dor epigástrica, que tem várias endoscopias. Vale sempre a gente pensar que às vezes pode estar por trás também aí um transtorno depressivo ou até mesmo um transtorno de ansiedade generalizado, que é um tema à parte, mas que há um overlap entre depressão e ansiedade. Isso também é uma característica que vale a pena citar, né? Os idosos eles têm uma taxa maior de suicídio, até 2 vezes mais. Quando eles, por que que acontece isso? Uma das coisas que a gente aventa de possibilidade é que eles são mais efetivos, né? Até mais amadurecidos na decisão. Então eles acabam optando por meios mais efetivos. E outro aspecto é que o organismo deles também são mais frágeis, né? Para resistir ao dano, né? Chama atenção, poderia mostrar que idosos da comunidade que acabaram se suicidando, mas chama atenção, né? Esses 3 atores aí, o Valmor Chagas, né? Aricle Pérez e o Flávio Migliaccio, que no dia 4 agora de maio acabou também cometendo suicídio, até deixou uma carta. Uma das coisas que cabe aqui, pessoal, frisar, que eu acho que a mídia acabou até amadurecendo um pouco em relação a isso, que isso não ficou muito difundido para evitar que outras pessoas se encorajam de cometerem o mesmo ato. E também vale destacar que esses pacientes, muitas vezes, eles têm transtornos de humor por trás, né? Às vezes, não raro, estavam deprimidos. E a depressão, ela, é, 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 ela traz uma análise um pouco mais cinzenta da realidade. É como se fosse uma disfunção cognitiva. O paciente, ele a ponto de nem reconhecer os momentos de alegria, de felicidade que com certeza tiveram ao longo da vida. Então, essa balança ela pesa mais por um humor mais deprimido mesmo, né? Um afeto mais entristecido. Em relação às hipóteses da depressão, a gente pode citar essa hipótese monoaminética, como o próprio nome diz, é como se um neurotransmissor, né, citando aqui principalmente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, a redução delas provocassem a depressão. Então, baseado até nisso, é que agem os antidepressivos, né? E é uma teoria que
não completamente se justifica os quadros de depressão, até porque a gente percebe que quando a gente aumenta esses neurotransmissores, a resposta ela não é tão bacana, né? A gente percebe que até 50% dos pacientes não respondem a antidepressivos, né? Então, não são medicamentos tão efetivos. Por quê? Provavelmente porque a gente tem outras justificativas para o quadro, né? Não adianta, às vezes, você ficar aumentando o neurotransmissor se esse idoso ele está inserido em um ambiente extremamente desagradável, né? Desajustado, com filhos em conflito, às vezes filhos até com outros transtornos psiquiátricos, né? E uma hipótese também que a gente entende hoje é uma disfunção dos neurocircuitos do cérebro. Eu trago aqui um exemplo, né, que é a disfunção da rede de modo padrão, que é uma disfunção que ocorre no córtex pré-frontal, no giro do cíngulo posterior, no precúneus e no córtex temporal medial, que é uma área do cérebro responsável pelo monitoramento interno, pela memória autobiográfica e também pelo planejamento futuro. E o que a gente percebe nos quadros depressivos é que há uma falência no desligamento dessas redes, né? Como se o paciente ele ficasse ruminando uma ideia e não conseguisse sair da mesma, né? Não conseguisse ter uma preponderância do córtex pré-frontal para áreas mais basais do sistema límbico, né? Então, isso ocorre muitas vezes por um cérebro mais vulnerável mesmo, até com lesões na substância branca, e o que dificulta o desligamento da rede, né? Outro aspecto que eu gosto de citar também é que os pacientes que estão submetidos principalmente a estresse crônico, eles têm um maior estímulo na hipófise da produção de cortisol, né? Na verdade, a hipófise ela vai estimular a produção da suprarrenal do cortisol. Os pacientes deprimidos, eles têm um hipercortisolismo, tá? E tem alguns estudos que demonstram que o hipocampo desse cérebro, que é uma estrutura, vocês vão até ver de novo isso na neuro, que é bastante importante para a memória, principalmente a memória de curta duração. O cérebro do paciente e o hipocampo do paciente, desses pacientes deprimidos por longos períodos, eles são reduzidos, tá? Então, é comum a gente ter alteração de memória desses pacientes. Falando um pouquinho agora dos critérios diagnósticos, eu sei que na avaliação geriátrica global, né, eu mostrei para vocês a escala de depressão geriátrica, o GDS, de 15 itens, né, que a gente vai fazendo perguntinhas. Mas na aula agora de depressão mesmo, eu trouxe os critérios do DSM-5, que é o que eu aplico mais na minha prática clínica e que eu acho mais interessante, mesmo ele vale tanto para adultos quanto para idosos. Então a gente tem que ter esse critério A, que é a presença de 5 ou mais sintomas presentes por pelo menos 2 semanas, sendo o A1 e ou A2 obrigatórios. O que é o A1? Então o paciente ele tem que ter um humor deprimido por mais de 2 semanas, na maioria dos dias, e com redução também de interesse ou prazer acentuadamente diminuído nos últimos 15 dias, que é o que a gente chama de anedonia. Então, é um ou o outro. E ou, na verdade, né? E aqui a gente tem outros sintomas que a gente percebe bastante também no paciente idoso, que às vezes é frequente a gente perceber uma perda de peso, até mais do que ganho de peso.
alterações, distúrbios do sono. Então, um indivíduo, né, na UBS que num primeiro momento, numa queixa de insônia de um idoso, já vai prescrever um benzodiazepínico, até porque benzodiazepínico não deve ser utilizado para tratamento de insônia, já vou dizendo isso para vocês, demonstra muitas vezes aí um diagnóstico de depressão, né, por trás. Então requer um cuidado maior, um zelo maior para já ficar tratando insônia com esses indutores de sono, né? Ou Zolpidem, ou até mesmo os benzodiazepínicos. Às vezes a gente tem por trás aí um quadro depressivo. Pode ter também agitação ou lentificação psicomotora, fadiga ou perda de energia, é aquele paciente que se sente exausto, né, mesmo sem fazer muitas coisas, sentimento de culpa ou desvalia ou inutilidade, diminuição da habilidade de concentração, são pacientes que têm dificuldade de focar a atenção em uma só tarefa, pode ter também a presença de ideação suicida ou pensamento de morte. Então tem que preencher esses critérios, os critérios A e também os critérios B, né? Quer dizer, os sintomas causados que causam sofrimento clínico significativo ou impacto social ocupam, impactam, né, na verdade, outras áreas funcionais. O que que significa isso? É a própria definição de transtorno. Esses sintomas, eles devem impactar no dia a dia, numa redução de funcionalidade do paciente. Em relação aos critérios C, os sintomas não são atribuídos aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica, né? Então, isso aqui é um exemplo clássico, por exemplo, o hipotiroidismo, né? Ou às vezes o uso de algum medicamento, por exemplo, metildopa, que possa estar ajudando aí no quadro depressivo. A ocorrência dos sintomas não é melhor explicada por um transtorno do espectro esquizofrênico ou outro transtorno psicótico, e nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco. Isso aqui é basicamente porque se o paciente ele já teve um episódio maníaco ou hipomaníaco e agora está deprimido, na verdade esse paciente ele tem transtorno bipolar e não uma depressão unipolar, né? Vamos dizer assim. Esse é um aspecto bastante interessante. Eu sei que vocês ainda não estudaram tanto a depressão no adulto, até depressão na infância. Eu acho que até ao longo do curso vocês vão entrar em contato, mas a gente percebe que no idoso tem vários sintomas atípicos, às vezes dor generalizada, como eu tinha dito, né? Sintomas do trato gastrointestinal, dispneia, queixa de memória, sintomas psicóticos, alterações do sono. Às vezes aquele paciente que fala, que refere tontura, mas não é bem não tem uma clínica de vertigem, né? Paciente que fala que está com um oco na cabeça, que dá uns estalos na cabeça, sempre é interessante você pensar que ele possa ter por trás aí um transtorno de humor. E uma diferença entre demência e depressão, pelo menos assim no primeiro momento, é que na demência, eu deixei até aqui em amarelo, os pacientes normalmente eles não têm muita noção da perda de memória, né? Assim, é até o cuidador, é uma queixa ativa do cuidador. Às vezes a esposa que vai ao médico com o companheiro e ela que se queixa da memória dele, não ele, né, em si. Ao passo que no quadro de depressão, é uma queixa ou de ansiedade, normalmente é uma queixa mais ativa do próprio indivíduo em relação à dificuldade de concentração ou à queixa de memória. Então, um é mais o cuidador, o outro é o próprio indivíduo. De diagnóstico diferencial, como eu disse, né, no slide anterior, sempre interessante ficar
de olho aí no transtorno bipolar, ou às vezes até paciente, você começa a tratar uma depressão e ele pode fazer uma viragem maníaca e ficar mais agitado, e ficar mais eufórico, ficar mais verborrágico, enfim. Então, às vezes ele pode fazer uma viragem maníaca com antidepressivo. E, na verdade, então esse paciente ele precisa de um estabilizador do humor e não apenas aí um antidepressivo. A esquizofrenia também é sempre bom ficar atento. É claro que no idoso é muito pouco. Tem gente que fala até que não existe esquizofrenia na velhice, porque normalmente, como que é a história de esquizofrenia? É aquele paciente que mais jovem, né, que surge até os 30 anos de idade a doença. Normalmente, quando você tem um sintoma psicótico mais na velhice, está mais associado a, um, a uma alteração cognitiva, a uma demência, do que propriamente a uma esquizofrenia. Às vezes você pode estar diante também de uma demência e uma alteração de comportamento aqui, né? Mais uma apatia relacionada à demência. A depressão secundária, que é secundária a alguma doença orgânica, né, que o paciente tem, ou algum medicamento que o mesmo vem usando, alguma droga. E uma dica importante, sempre antes de já dar um antidepressivo, ficar atento, ver se tem algumas doenças clínicas que possam estar comprometendo a saúde do idoso, né? Por exemplo, às vezes o paciente não está dormindo, ou porque está com insuficiência cardíaca descompensada, ou tá com anemia, e você precisa investigar e compensar essa anemia antes já de atribuir uma exaustão a uma síndrome depressiva. A depressão secundária a medicamentos, deixei em vermelhos que sempre podem estar relacionados, né, que é a metildopa, clonidina, os beta-bloqueadores, aí, principalmente aí o propanolol em altas doses, a levodopa, os benzodiazepínicos, esses medicamentos para vertigem, né? Às vezes o paciente tem essa queixa de tontura, que não é bem aí uma tontura do tipo vertigem, e a gente já acaba dando para ele uma flunarizina, uma sinarizina, e o paciente pode até precipitar um quadro depressivo. Lembrar que a progesterona também normalmente é bem relacionada a sintomas depressivos. E aqui um aspecto importante, sempre que a gente faz um diagnóstico de depressão, é importante nós fazermos alguns exames clínicos, né? A glicemia, para ver se o paciente tem diabetes, a função renal, os eletrólitos, função hepática, hemogramas, hormônios tiroidianos, dosagem de vitamina B12, ácido fólico. Em alguns casos, também, principalmente se tem algum sinal localizatório aí, uma tomografia de crânio ou uma ressonância. Em relação aos tratamentos, aqui eu dividi entre os biológicos e os não biológicos. Os biológicos é o que eu vou enfatizar mais, que é a farmacoterapia, a eletroconvulsoterapia, que a gente usa principalmente para tratar depressão com característica psicótica, e a estimulação magnética transcraniana, que não é tão bacana quanto o ECT para o tratamento da depressão. O que a gente utiliza mais acaba sendo os antidepressivos e o ECT. É sempre associado, né, à psicoterapia e atividade física, né? Às vezes depressão leve, assim, às vezes até a gente orienta o paciente a intensificar ou a iniciar uma atividade física, que às vezes já é efetivo para o tratamento, sem dar remédio. E sempre, pessoal, esse slide aqui ele é baseado para nos ajudar a decidir qual antidepressivo que a gente vai dar para o paciente. Então, quais são os três antidepressivos, os três neurotransmissores que estão relacionados à depressão? A serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, o humor.
Esses três neurotransmissores estão relacionados à ansiedade, principalmente a serotonina e a noradrenalina, pânico, fobias, obsessões, compulsões, a bulimia, muito relacionado à serotonina, por isso que a gente utiliza, né, para tratar, por exemplo, síndrome do pânico, os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação. Já a noradrenalina, principalmente aqueles tipos de depressão que está mais relacionado à fadiga, à apatia, retardo psicomotor, a déficit de atenção, redução de concentração, lentidão cognitiva, normalmente a gente precisa ter mais aí uma ativação noradrenérgica. E a dopamina, isso aqui normalmente é a bupropiona, que é o antidepressivo que mais aumenta a quantidade de dopamina na fenda sináptica, está muito relacionado à motivação, ao prazer, né, ao circuito de recompensa, à sexualidade. Então, a gente percebe aí que essas duas classes podem desencadear em disfunção sexual, né? E a gente, principalmente para homens, às vezes uma das escolhas que a gente deixa aí é a bupropiona justamente por causa disso, que dá menos alterações aí de sexualidade, que é uma característica que normalmente os homens se preocupam mais, né? Aqui vou dar uma pincelada, né, no tratamento. A gente utiliza principalmente os inibidores seletivos de recaptação, tá? Os antidepressivos tricíclicos, basicamente na geriatria a gente utiliza eles mais para tratamento de dor, a gente não utiliza para o tratamento de depressão e a gente sempre evita um medicamento que tem bastante efeito anticolinérgico, né? Pode dar tontura, boca seca, constipação. Então a gente evita. A gente prefere os inibidores seletivos, que é acho que vocês já ouviram falar, né? O fluoxetina, que o primeiro foi o Prozac, né? A pílula aí da felicidade. Na década de 90 ela era conhecida assim. A sertralina, paroxetina, o citalopram, a fluvoxamina a gente não tem aqui e o escitalopram. Sempre levar em conta assim, para começar com dose baixa, né? A gente começa, por exemplo, uma sertralina, começa com 25 miligramas por 4 dias e depois passa para um comprimido ao dia, né? Para 50 miligramas. E assim também com os outros medicamentos, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a mirtazapina, que é bastante interessante em geriatria, porque ela aumenta o apetite, principalmente em doses mais baixas, né? Uma associação interessante que a gente gosta. Por exemplo, tanto o geriatra quanto o psiquiatra é mirtazapina com a venlafaxina, né? Porque aqui você aumenta um pouco o sono em dose baixa e o apetite, e aqui a gente melhora mais aquelas queixas de anedonia, de humor mesmo, né? E os inibidores da recaptação de dopamina, que é a bupropiona, que é utilizada nessas alterações muitas vezes relacionadas a circuito de recompensa, né? A jogo patológico, no tratamento do tabagismo, né? Então a gente lança mão deles também. Start slow and go slow. Então, como eu disse, né? Começar com dose baixa e progredir devagar também. E sempre ficar atento, pessoal, aos efeitos adversos, né? Os antidepressivos, os inibidores seletivos de recaptação, em geral, eles são muito bem tolerados. Eles devem ser tomados de manhã. Normalmente são queixas mais do trato gastrointestinal que os pacientes têm. Às vezes solta um pouquinho o intestino, mas assim, com uma semana do uso, acaba que o organismo já se adapta e o paciente acaba ficando melhor. Esse é um caso que eu atendi na época da residência, que eu apliquei o minimento no paciente, e ele escreveu, né, naquela parte do minimento da frase, né? Eu hoje não sou mais nada, né? Que ela escreveu. Percebam que a intersecção dos pentágonos dela foi bem ruim também, né? Então, ficar atento também.
Depois do tratamento da depressão, ela colocou, né? Eu sou feliz. Então, quanto que mudou do, embora fosse um teste que a gente tem utilizado para avaliar a memória da paciente, naquele momento não tinha queixa de memória. Depois ela acabou melhorando o humor e mudou, né, a frase, uma frase que ela não tinha, que ela tinha bastante desvalia para uma frase que ela se sentia mais feliz. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Espero que façam uma boa prova.